Você já sentiu como se estivesse lutando contra a vida? Como se, por mais que planejasse, algo sempre escapasse do seu controle? E se eu te dissesse que existe um caminho onde você pode conquistar tudo o que deseja, sem pressa, sem ansiedade e, principalmente, sem o peso de tentar controlar tudo? Se você está cansado de se sentir travado, frustrado ou sobrecarregado, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós fomos ensinados a acreditar que apenas com força, esforço e planejamento obsessivo é que se conquista algo. Mas e se essa crença estiver errada? E se a verdadeira chave para uma vida plena estiver em um conceito que poucos compreendem? A entrega consciente? Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir como a combinação entre intenção clara e entrega pode transformar radicalmente a sua realidade. Imagine que a vida é como um rio. Não um rio qualquer, mas um daqueles rios profundos, silenciosos e misteriosos que serpenteiam pela paisagem sem jamais pedir licença. A maioria de nós, ao mergulhar nesse rio, entra em pânico. Tentamos nadar contra a corrente, lutar com os braços, controlar cada movimento da água. Somos ensinados desde cedo que vencer na vida é sinônimo de domínio, sobre o tempo, sobre as emoções, sobre os resultados. Mas, e se tudo isso for uma ilusão elegantemente montada? E se na verdade o segredo não estiver em lutar contra a corrente, mas em se tornar parte dela? E se a verdadeira força estiver em aprender a navegar com o fluxo, como um veleiro que não tenta comandar o vento, mas sabe ajustar suas velas? A intenção se torna então um leme clara, firme, apontando para o horizonte que escolhemos. Mas é a entrega, silenciosa e corajosa, que infla as velas e nos impulsiona adiante. Essa ideia pode parecer desconcertante. Afinal, vivemos num mundo que romantiza o esforço. Sem dor, sem ganho, dizem. Somos bombardeados diariamente com discursos sobre metas, produtividade, foco absoluto. O tempo virou um bem escasso, e o controle virou uma obsessão coletiva. No entanto, há algo dentro de nós, uma voz, um instinto, uma intuição que sussurra em momentos de cansaço. Talvez exista outro caminho. Esse outro caminho não é novo. Ele é ancestral. Está presente nas tradições taoístas, quando falam sobre o Wu Wei, o fazer sem forçar. Está nos ensinamentos do Zen, que nos convidam a parar de tentar controlar os pensamentos como se fossem cavalos selvagens, e apenas observar o que é. Está na física quântica, quando nos diz que o observador influencia o resultado, mas só quando há presença genuína, e não ansiedade disfarçada de foco. Está também na psicologia profunda, quando fala sobre o inconsciente criando conexões que nossa mente racional sequer imagina. Quantas oportunidades você deixou passar simplesmente porque estava ocupado demais tentando controlar o desfecho? Quantas vezes a vida tentou te oferecer algo inesperado, mas você estava tão preso ao plano original que nem viu, ou pior, viu, mas recusou, porque não era parte do script? Pense por um momento nas vezes em que você simplesmente soltou. Não desistiu, mas soltou. A diferença é sutil, mas profunda. Desistir é abandono, soltar é confiança. Quando você solta, algo mágico acontece. A vida começa a cooperar. Os encontros certos surgem, as ideias aparecem no momento exato. Os caminhos se abrem onde antes havia apenas muros. Não é coincidência, é sincronicidade. Mas é preciso coragem para soltar. Coragem para aceitar que você não está no comando absoluto. Coragem para confiar que existe uma ordem por trás do aparente caos. Coragem para se render não como fraqueza, mas como sabedoria. Porque a entrega verdadeira só acontece quando há clareza na intenção. Não é se deixar levar por qualquer corrente. É escolher onde quer ir. E depois permitir que a vida te leve até lá mesmo que o caminho não seja o que você esperava. Essa escolha entre controle e entrega é feita todos os dias. Em cada conversa, em cada decisão, em cada silêncio. E a forma como você escolhe diz muito sobre a sua relação com a vida. Você está tentando domá-la ou está disposto a dançar com ela? Hoje vamos aprofundar esse dilema. Vamos juntos mergulhar nos mecanismos invisíveis que movem o rio da existência. Vamos olhar de frente para a necessidade de controle que nos aprisiona e para o poder da entrega que nos liberta. Não com teorias frias, mas com vivências, analogias e provocações que podem, se você permitir, mudar a forma como você se move no mundo. E ao final dessa jornada, talvez você descubra que a fluidez não é o oposto da força, é a sua forma mais refinada. Mas para perceber isso, você precisa estar disposto a soltar pelo menos por alguns instantes, porque às vezes tudo que a vida está esperando é que você pare de remar por um segundo. Pronto para continuar navegando? A ilusão do controle, a prisão invisível. Desde pequenos, somos moldados dentro de uma lógica quase invisível, mas onipresente, a lógica do controle. Ela está nas listas de tarefas que aprendemos a fazer antes mesmo de entender por que as fazemos.
Está nos boletins escolares, nos cronogramas apertados, nas metas de desempenho, nas projeções de futuro que nos dizem como e quando devemos ser felizes. Crescemos acreditando que ter tudo sob controle é sinônimo de sucesso, de maturidade, de segurança. Mas, e se for exatamente o oposto? Essa idolatria silenciosa ao controle, que nos foi passada como um valor, muitas vezes se revela um fardo, um peso sutil mas constante que tensiona os ombros, fecha o peito e faz o coração bater mais rápido ao menor sinal de incerteza. Vivemos correndo atrás de previsões, mapas e garantias, como se a vida fosse uma equação a ser resolvida e não um mistério a ser vivido. Por trás desse desejo quase compulsivo de controle está o ego. Não o ego arrogante que se exibe, mas o ego que teme. Ele nasceu como um guardião, um sistema de alerta que nos protege do desconhecido. Só que com o tempo, esse guardião passou a governar o castelo inteiro. O ego quer certezas. Ele exige resultados. Ele quer saber o que vai acontecer, quando, como e por quê. E diante da menor dúvida, entra em pânico. Mas a vida, ironicamente, não se dobra a essa lógica. Ela é mais parecida com o vento. Invisível, imprevisível, presente. Você pode até tentar construir muros para segurar, mas o vento não se deixa aprisionar. A tentativa de controlar tudo é como fechar a mão para segurar a brisa. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Imagine uma mão tentando segurar água. Você já deve ter feito isso na infância. Encher as mãos em um riacho ou embaixo da torneira. Lembra o que acontecia? Quanto mais forte a pressão, mais rápido a água vazava pelos vãos dos dedos. O controle é essa mão contraída, ansiosa, tentando reter. A entrega, por outro lado, é a mão aberta não passiva, mas receptiva. Uma mão que entende que a água vem e vai, que confia no fluxo. Essa sabedoria, aliás, não é nova. Há milênios, Lao Tse já nos convidava a observar a natureza e aprender com ela. Aquele que se apega, perde. Aquele que solta, ganha. Pode parecer paradoxal, mas quem já experimentou soltar sabe. Há um tipo de poder na entrega que não existe no controle. Um poder suave, mas firme. Silencioso, mas imenso. Entregar não é desistir, é confiar. É agir com clareza, mas sem ansiedade. É plantar a semente e permitir que a terra, o tempo e o mistério façam sua parte. É reconhecer que nem tudo está sob nosso comando e que talvez isso seja uma dádiva. Mas aqui entra uma provocação. Em que parte da sua vida você ainda está com a mão fechada? Onde você está se agarrando com força, tentando moldar resultados, forçando respostas, esperando que tudo aconteça do seu jeito e no seu tempo? Pode ser num relacionamento, numa carreira, numa decisão pendente. Cada um sabe onde dói. E se, só por hoje, você relaxasse o punho e se experimentasse abrir a mão, mesmo que só um pouco? Talvez, só talvez, o que você tanto busca só consiga chegar quando você parar de tentar controlar o caminho por onde ele vem. Talvez a verdadeira força esteja justamente aí no espaço entre o controle e a confiança. A força oculta da entrega. O poder silencioso. A gente aprendeu errado. Desde pequenos nos ensinaram que soltar é sinônimo de perder, que ceder é sinal de fraqueza, que se você não estiver no controle o tempo todo, as coisas vão desandar. Mas e se for justamente o contrário? E se o verdadeiro poder estiver na entrega? Entrega não é cruzar os braços. Entrega é abrir o coração. É quando você olha para a vida e diz: eu faço a minha parte, mas confio que existe uma inteligência maior conduzindo tudo. É um salto de fé, não no sentido cego, mas consciente. Porque confiar é, antes de tudo, um ato de coragem. Pensa comigo. Quantas vezes você já tentou forçar algo a acontecer, insistindo em um caminho que claramente já não fazia mais sentido? Quantas noites em claro, quantas conversas ensaiadas, quantos planos traçados com a ponta dos dedos cravados no medo. A gente chama isso de esforço, mas às vezes é só resistência disfarçada. Soltar o apego ao resultado não é desistir do sonho. É permitir que ele venha da forma mais sábia e perfeita possível, mesmo que diferente do que você imaginava. Porque no fundo, o universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua vibração. E é aqui que a ciência e a espiritualidade se encontram. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, vem estudando há décadas a coerência entre coração, cérebro e emoções. Quando você entra em um estado de confiança, aquele momento em que você respira fundo e sente que tudo vai ficar bem, seu sistema nervoso se regula, sua mente se reorganiza e seu corpo emite uma assinatura energética completamente diferente. Seu campo eletromagnético literalmente muda. É como se você afinasse sua frequência com uma estação de rádio que transmite soluções, ideias, encontros e sincronicidades. Você começa a atrair pessoas e oportunidades que refletem exatamente o que está vibrando internamente. E isso não é mágica, é biologia, é física,
é consciência. As pessoas que realizaram feitos extraordinários não estavam apenas no lugar certo, na hora certa, elas estavam no estado certo, agiram com foco, mas sem tensão, desejaram, mas deixaram espaço para que o novo surgisse. Elas confiaram, não porque sabiam exatamente como tudo iria acontecer, mas porque sentiam que havia algo maior sustentando o processo. Isso muda tudo, não muda? Porque de repente você percebe que viver com intenção não precisa vir carregado de ansiedade, que ter metas não significa se perder nelas, que caminhar com clareza não exige controle absoluto sobre cada passo. É como remar com firmeza, mas deixar o rio conduzir. A verdadeira liberdade está aí, em se dedicar com presença, mas sem obsessão, em manter o coração aberto mesmo diante do incerto, em saber a direção, mas permitir que o caminho se revele. E se hoje fosse o dia em que você escolhe soltar um pouco mais, não tudo de uma vez, não de forma impulsiva, mas só o suficiente para sentir a diferença entre o peso do controle e a leveza da confiança. Talvez, só talvez, seja nesse espaço de silêncio e entrega que algo novo já esteja começando a se formar. Algo que só pode surgir quando você finalmente para de lutar contra a corrente e começa a ouvir o que ela quer te mostrar. A grande virada, quando intenção e entrega se encontram. Há um instante silencioso entre o querer e o acontecer, um intervalo invisível onde tudo se define não com esforço, mas com entrega. A maioria de nós vive nesse espaço como quem segura a respiração, acreditando que só o controle absoluto garantirá o resultado. Mas e se for justamente o contrário? Aqui está o ponto de virada. Intenção e entrega não são forças opostas. São como duas mãos entrelaçadas que, quando em harmonia, criam algo muito maior do que qualquer plano isolado. A intenção dá direção, a entrega dá movimento. Imagine por um momento um arco e flecha. A intenção é o gesto firme de apontar para o alvo, olhos fixos, mente clara. Mas isso, por si só, não move nada. É a entrega que solta a flecha. É o abrir da mão, o confiar no voo. Sem intenção não há rumo. Sem entrega nada sai do lugar. Quantas vezes você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas mesmo assim algo parecia emperrado? Talvez porque estivesse travado na mira, tensionando o arco com tanta força, com tanto medo de errar que esqueceu de soltar. Mestres como Eckhart Tolle, Deepak Chopra e Mooji não falam de uma mágica etérea. Eles apontam para uma sabedoria sutil e profunda. A verdadeira manifestação não vem da obsessão pelo controle, mas da união entre clareza e rendição. Você sente o desejo como uma semente viva no peito, mas não cava a terra toda hora para ver se está crescendo. Você rega, confia, espera. Essa é a dança entre o querer e o permitir. Uma dança que pede presença, que exige uma fé que não é cega, mas lúcida, a fé de quem sabe que o universo tem ritmos próprios e que nossa pressa muitas vezes só atrasa o processo. Mas como manter a intenção sem cair na ansiedade? Como entregar-se sem se tornar passivo? Talvez a resposta esteja em como nos posicionamos diante da vida. Intenção não é rigidez, é clareza. Entrega não é desistência, é confiança. A diferença entre tentar controlar tudo e confiar é como a diferença entre remar desesperadamente contra a corrente ou alinhar o leme com o fluxo do rio. Um exige força constante e gera exaustão. O outro exige consciência e leva longe, às vezes mais longe do que você imaginava. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo: estou vivendo com intenção, mas também com confiança? Ou estou forçando cada passo do caminho, como se o universo fosse surdo às minhas vontades? Há algo profundamente libertador em perceber que não precisamos carregar tudo sozinhos. Que existe uma inteligência maior não fora de nós, mas através de nós, que responde quando agimos com clareza e soltamos com fé. Não é sobre cruzar os braços esperando, mas sobre agir com presença, sem ansiedade. Intenção é o sim que damos ao que desejamos. Entrega é o sim que damos à vida, mesmo quando ela não segue o script. Quando essas duas forças se alinham, o caminho não só se abre, ele convida. E às vezes tudo começa com um simples gesto: soltar a corda do arco, confiar no voo da flecha e permitir que o destino cuide do resto. Talvez a pergunta não seja apenas o que você quer manifestar, mas quem você está sendo enquanto espera que isso se manifeste. E é aí que a história realmente começa. Como aplicar na prática? Criando sem controlar. Em algum momento da vida, todos nós já sentimos aquele chamado interno quase sussurrado de que existe algo mais, um jeito diferente de caminhar, de estar no mundo, como se a vida não devesse ser apenas sobre listas, metas ou obrigações, mas sim sobre presença, sobre um modo de viver que começa por dentro, onde cada gesto carrega um propósito silencioso, mas potente. E é exatamente aqui que começa a arte de viver com intenção. Essa prática não nasce no ruído das exigências externas, mas no silêncio de uma escuta profunda. Escuta de si, escuta da vida,
Por isso, o primeiro passo não é fazer, é sentir. Sentir o que pulsa em você. Sentir o que pede passagem. Sentir o que está vivo, mesmo quando ainda não tem forma. Então defina a sua intenção. Não como quem escreve um contrato, mas como quem faz um voto sagrado. O que você verdadeiramente deseja criar nesta existência? Não se trata de desejos superficiais, mas daquela intenção que nasce do âmago que fala de alma, não de vaidade. Uma intenção clara é como um farol interno, ela guia, mesmo nas tempestades. Mas lembre-se, clareza não significa rigidez, intenção é direção, não controle. E aqui entra um dos maiores paradoxos desse caminho. Visualize, mas solte. Veja com os olhos do coração, mas não agarre com as mãos do ego. Deseje profundamente, mas esteja disposto a ser surpreendido. O que você quer pode ser apenas a sombra do que a vida quer te dar. Quando você solta, você abre espaço. E é nesse espaço que o milagre acontece. Agir com confiança é outro pilar essencial. Mas atenção, não estamos falando de confiança performática, aquela que precisa ser validada pelos outros. Estamos falando de uma confiança interna, silenciosa, quase invisível aos olhos, mas inabalável por dentro. A cada passo, haja como quem já está alinhado com o que deseja, como quem já recebeu mesmo antes de ver. Isso não é ingenuidade, isso é fé em ação. Mas viver com intenção não é um ato solitário. O universo responde. Sempre. A questão é, você está atento? Os sinais não costumam vir em letreiros luminosos. Às vezes são sutis como o vento que muda de direção, uma frase que te encontra num livro, um atraso inesperado que te leva a um encontro improvável. Estar presente é o segredo, porque só vê os sinais quem está aqui, não no ontem nem no amanhã. E aí vem o grande desafio, praticar o soltar. Sim, todos os dias. Não como quem desiste, mas como quem confia. Soltar não é abandonar, é entregar. É dizer internamente, eu fiz a minha parte. Agora a vida, faça a sua. Essa entrega pode acontecer num momento de silêncio, numa respiração consciente, ou mesmo num pensamento sereno no meio do caos. Eu confio. Você não precisa começar por tudo. Aliás, nem deve. Comece pequeno. Escolha uma área da sua vida, apenas uma, e confie nela ao fluxo. Não interfira. Não pressione. Só observe. Você verá que algo começa a mudar. Pequenas coincidências. Pessoas certas. Oportunidades inesperadas. E a cada resposta da vida, celebre. Porque são essas pequenas provas que constroem uma confiança sólida. Uma confiança que não depende de resultados imediatos, mas da conexão íntima com algo maior. E se houver dúvidas no caminho, e elas virão, lembre-se, dúvida não é sinal de fracasso, é convite para aprofundar. Pergunte-se, será que estou ouvindo de verdade? Ou será que estou tentando controlar disfarçado de confiar? O auto-engano é sutil, mas a verdade sempre revela. Aos poucos, viver com intenção deixa de ser um esforço e se torna um estado de ser. Um jeito de habitar o tempo com leveza. Um modo de caminhar com o coração aberto e os pés firmes no chão. Não é sobre ter certezas. É sobre cultivar presença. É sobre trocar ansiedade por confiança. Ruído por silêncio. Correria por sentido. E talvez, só talvez, quando você menos esperar, perceba que aquilo que antes parecia inalcançável já está entre suas mãos. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. Mas e quando tudo parece parar? Quando os sinais se silenciam e o fluxo se torna imperceptível? É aí que o verdadeiro teste começa. A maior liberdade que você pode conquistar. Não se compra, não se aprende em livros, nem depende de outra pessoa. Ela não se encontra em aeroportos, mudanças de cidade ou trocas de carreira. Essa liberdade, a mais rara, a mais revolucionária, nasce em silêncio, num lugar onde quase ninguém olha, dentro de você. É a liberdade de confiar. Confiar mesmo quando tudo à sua volta grita por controle. Confiar mesmo quando a mente se desespera por garantias. Confiar mesmo quando você não faz a menor ideia do que vai acontecer. Parece pequeno, não é? Mas é imenso. Porque confiar, nesse mundo onde tudo é pressa e performance, é quase um ato de rebeldia sagrada. Confiar não é ser ingênuo, é ser valente. É caminhar com clareza, mas sem tensão. É ter intenção, mas viver com leveza. É saber para onde está indo e, mesmo assim, permitir que a vida te leve por caminhos inesperados. A maioria de nós foi treinada para confundir controle com segurança. Acreditamos, no fundo, que quanto mais controle tivermos, mais protegidos estaremos. Mas aqui vai uma verdade difícil de engolir. O controle é uma fantasia. Um holograma criado pelo medo para que nos sintamos seguros em um mundo imprevisível. O medo adora a ilusão de que tudo pode ser planejado. Mas a alma quer dançar, e dançar exige entrega. A entrega, ao contrário do que muita gente pensa, não é passividade. É coragem.
Entregar-se não é desistir, é reconhecer que você não está sozinho. Que existe uma inteligência viva, presente, amorosa, muito além da lógica, guiando cada detalhe invisível da sua existência. É como remar contra a correnteza o tempo todo e de repente soltar os remos. Você não está se afogando. Você está confiando que o rio sabe para onde está te levando. Quando você une clareza com rendição, direção com confiança, intenção com leveza, você não abandona o seu poder. Você o transforma. Você para de ser um controlador solitário e se torna um co-criador consciente, alguém que caminha com o universo, não contra ele. E é aqui que a mágica acontece. Porque o universo, ele age. Mas só quando você sai do caminho. Sabe aquela ansiedade que aparece quando tudo parece fora do lugar? Ela é só um alarme. Um lembrete de que você está tentando carregar nos ombros algo que não é seu. Quando a ansiedade apertar o peito, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que eu estou tentando controlar que já posso entregar? Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a confiar que elas virão. E virão no tempo certo, na forma certa, do jeito que você nunca teria imaginado. Confiança não é sobre garantir o futuro. É sobre habitar o presente com tanta presença que o futuro se sinta bem-vindo. E o presente, o presente é o único lugar onde a vida acontece. Tudo que você procura, paz, amor, direção, sentido, já está aqui. Mas você precisa estar aqui também, de corpo, alma e coração. Então, da próxima vez que sentir o peso do mundo sobre os ombros, lembre-se, você pode soltar, você pode confiar, você pode respirar fundo e dizer, em voz baixa: eu libero, eu permito, eu confio. E nesse exato momento, você se torna livre, não uma liberdade que grita, mas uma que silencia. Uma liberdade que não depende de conquistas, likes ou aprovações. Uma liberdade que ninguém pode te dar porque ela já é sua. Se você sentiu esse chamado, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar disso. E me conta aqui, em que parte da sua vida você está pronto para soltar o controle e confiar no invisível. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, solte, confie. A vida já está vindo ao seu encontro. E ela vem mais leve quando você para de lutar com o vento. Uau, se você chegou até aqui, do fundo do meu coração, muito, muito obrigado. De verdade. Sua presença até esse momento mostra que você não é apenas mais um espectador, você é alguém que sente, que busca, que está disposto a mergulhar fundo em si mesmo e na vida. Isso é raro. E eu honro profundamente esse gesto. Se você ficou até aqui, deixa um comentário com o código secreto. Maimira Souto Confio, assim eu vou saber quem realmente ficou comigo até o final dessa jornada. E olha, isso faz toda a diferença. Agora, eu quero te fazer um convite especial. Você pode se tornar membro do canal e fazer parte de um grupo seleto de pessoas que acreditam no poder do conhecimento e da transformação interior. Ao se tornar membro, você apoia diretamente esse trabalho, recebe conteúdos exclusivos, meu acompanhamento mais próximo e ainda ganha destaque nos comentários, para sua voz ecoar mais alto nessa comunidade. Essa é a sua chance de se aprofundar ainda mais, de se conectar com outros buscadores e, principalmente, com a sua própria evolução. Clique no link no primeiro comentário fixado e torne-se membro agora mesmo. Vem fazer parte dessa jornada mais íntima, mais profunda, mais verdadeira. Um relato pessoal bem sincero. Esse texto me atravessa. Ele fala de algo que eu precisei aprender na pele, que controlar tudo só me deixava mais exausto, mais distante da minha essência. Foi só quando eu comecei a soltar, mesmo com medo, que a vida começou a me surpreender de formas que o meu plano nunca teria alcançado. E talvez o mesmo esteja pronto para acontecer com você. Se essa mensagem tocou seu coração, não esquece de deixar seu like, isso me ajuda demais a continuar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, além do código secreto, claro, e compartilha esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. E estão aparecendo agora 2 vídeos aqui na tela. Um deles pode ser exatamente aquilo que você nem sabia que precisava ouvir, o outro talvez seja o empurrãozinho que vai virar sua chave interna. Qual será que te escolheu hoje? Clica e continua navegando com a alma. A gente se vê no próximo mergulho. Solte, confie, viva.